Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. No Evangelho da missa de hoje é retirado do capítulo 22 de São Mateus e fala de uma comparação que Jesus faz de uma parábola em relação ao reino dos céus. Diz assim: o reino dos céus pode comparar-se a um rei que preparou um banquete nupcial para o seu filho. Mandou os servos chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. E conta como o rei preparou o banquete, que é uma imagem da vida eterna, do céu, como Deus manda os seus servos, ou seja, os seus profetas, depois a sua igreja, recordar a todos que Deus tem um lugar preparado para cada um de nós, tem um banquete à nossa espera, tem uma vida eterna à nossa espera, mas os convidados não quiseram ir. Então o Senhor voltou a insistir. Dizei aos convidados: preparei o meu banquete, os bois e cevados foram abatidos, tudo está pronto, vinde às bodas. Mas os convidados recusaram-se, e nós notamos como isto continua a ser atual, Então, tantas pessoas pois esquecem isto, que Deus veio à Terra, Jesus é Deus feito homem, para nos salvar, para nos indicar o caminho do céu. Depois continua dizendo: disse então aos servos: o banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas todos aqueles que encontrardes. Então os servos saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, diz assim. E a sala do banquete encheu-se de convidados. Ora, Deus deseja salvar a todos. Há uma frase da Escritura que diz, da carta de São Paulo a Timóteo, que diz que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus tem esse desejo de salvação universal, mas respeita a liberdade do ser humano, do homem, da mulher, e por isso, se nós não queremos, Deus não nos pode salvar. Não porque Ele não queira, mas porque nós não nos abrimos a essa salvação que vem de Deus. Ora, uma importância muito grande na vida cristã é precisamente essa preocupação apostólica. Todos nós queremos chegar ao céu, todos nós queremos receber esse prémio eterno, mas o alcançaremos, Jesus nos diz, também se nos preocupamos pela salvação dos outros. Ou seja, não podemos querer chegar ao céu sozinhos, querer chegar ao céu com as nossas forças. Isso não é possível. Só Deus nos pode salvar e nós podemos ou não abrir-nos a essa salvação que vem de Deus. Como tanto gosta de repetir o Papa Francisco, agora neste tempo de pandemia, o Papa disse naquela famosa oração, no passado dia 27 de março, em Roma, na Praça de São Pedro, a praça estava vazia, essa famosa frase: ninguém se salva sozinho. Frase que se referia, pois sem dúvida nenhuma, à situação da pandemia, mas frase que também se aplica perfeitamente à salvação eterna. Ninguém se salva sozinho. Ninguém se salva somente centrado ou preocupado com a sua salvação. Por isso Deus quer que nos preocupemos pela salvação dos outros. E hoje celebramos um santo, São Bernardo, que de facto, como todos os santos, teve essa preocupação pela salvação das pessoas que estavam à sua volta. Por um lado, porquê que tinha essa preocupação? Porque amava muito a Deus e sabia que o amor a Deus era o mais importante e por isso procurava transmiti-lo à sua volta. Ele que era de uma família nobre, que tinha a vida toda facilitada, digamos assim, que poderia triunfar na vida, chamemos-lhe assim, com o modo de falar atual, pois deixou tudo isso para seguir a Cristo e não só isso, como animou muitos amigos também, como ele, pois a deixarem tudo para seguir a Cristo, dizendo que nada valia a pena se não cumpríamos a vontade de Deus, se não chegamos ao céu, nada terá valido a pena nesta terra. Por um lado, tinha uma grande santidade de vida, amava a Jesus,
rezava. Claro, uma pessoa não pode ajudar os outros a salvar-se se não reza, se não dedica um tempo todos os dias a estar a sós com Deus, né? Porque quem faz apostolado, quem aproxima os outros de Deus, é Jesus, servindo-se nós como instrumentos. E tu, Jesus, queres servir-te de mim como instrumento para ajudar tantas pessoas, assim como serviste de São Bernardo de Claraval, que celebramos hoje, né? De facto, São Bernardo foi instrumento nas mãos de Jesus para converter muita gente. Muitas pessoas que estavam longe de Deus, que não queriam nada saber das coisas de Deus, nem de cumprir a vontade de Deus, quando estavam com São Bernardo, depois se convertiam-se. Isso porquê? Porque Deus serviu-se dele como instrumento, mas também porque ele era muito piedoso. Porque ele era um homem que rezava. Porque era um homem que se sacrificava. Porque era um homem que estava profundamente enamorado de Jesus, tinha uma profunda devoção a Nossa Senhora também. O amor a Maria de São Bernardo é muito conhecido, não é? E contava com ela. E nós, a mesma coisa, se queremos ser instrumentos nas mãos de Jesus para ajudar tantas pessoas, pois evidentemente temos que ter um grande amor a Jesus, um grande amor à sua mãe, não é? O rezarmos o terço com fé, com confiança. E depois havia uma terceira característica na vida de São Bernardo, que é, quando ele falava, transmitia com clareza a doutrina cristã, a doutrina de sempre. Ele apercebia-se que o maior mal que havia na altura, e continua a ser o mal atual, era a ignorância. As pessoas não se portavam bem, ou muitas pessoas não se portavam bem, porque nunca ninguém lhes tinha explicado como portar-se bem. E São Bernardo, tendo essa preocupação pelas almas, pois dava doutrina segura, doutrina clara, e nós podemos pensar, como é que eu posso fazer isso? Pois, em primeiro lugar, conhecendo bem a doutrina cristã. E é um instrumento maravilhoso que temos à nossa mão, que é o Catecismo da Igreja Católica, que tem essa doutrina de Jesus, que Jesus deixou à sua Igreja, que nos deixou a cada um de nós, a doutrina de sempre, que não muda, que é uma doutrina salvadora, ou seja, que é uma doutrina que indica o caminho da salvação. E São Bernardo atuou assim. E tu e eu temos que atuar assim também. Por um lado, rezar todos os dias, estarmos dispostos a sacrificar-nos. Tanta gente está disposta a sacrificar-se por coisas que acha que vale a pena. Sei lá, por um desporto, por um hobby, para perder uns quilos ou para ganhar uns quilos. Eu sei lá, né? Mas tantos motivos pelo qual as pessoas se sacrificam, não é? Para ganhar um pouco mais de dinheiro no final do mês. Pois tu e eu temos que estar dispostos a sacrificar-nos pelo único que vale a pena de verdade, que é a salvação das almas. E isso fez São Bernardo. Deixou tudo para seguir a Cristo, foi instrumento nas mãos de Jesus para converter muita gente e depois transmitiu essa doutrina clara, essa doutrina segura, essa doutrina que ilumina, que exige, sem dúvida nenhuma, mas que, em primeiro lugar, liberta o ser humano das suas tendências desordenadas, porque lhes indica o sentido, por exemplo, que tem a sua liberdade, porque é que é livre, porque nasceu para amar, para cumprir a vontade de Deus, para corresponder ao amor de Deus por nós. Vamos terminar pedindo a Nossa Senhora, a quem São Bernardo contava muito com ela, tinha uma profunda devoção, que olhemos para este santo que a Igreja nos propõe hoje e que vejamos nele como um modelo, como todos os santos o são, de santidade de vida, de instrumento nas mãos de Deus para ajudar tanta gente a aproximar-se de Jesus e depois dessa clareza de doutrina que cada um de nós tem que saber transmitir à sua volta no dia a dia, aproveitando as ocasiões que tu, Jesus, nos dás. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.